Aquele pão, pois é, você chegou na casa do pão, casa de Deus. E Jesus falou assim: eu sou o pão da vida. Então, na casa de Deus, querido, há alimento, e não alimento dormido. Não é pão de uma semana, é pão fresco. Fale para quem está ao teu lado assim: o pão é fresquinho. Saiu do forno de madrugada. Forno, né? O pão. Então, eu quero ministrar uma palavra que Deus gerou no meu coração na vigília. Por isso que eu estou falando que a palavra é uma palavra fresca, assim, a qual Deus encheu o meu coração. Eu quero falar de três capas. Quero me deter na última, porque a última capa é a capa da transferência de unção. É a capa onde Elias jogou sobre Eliseu, levantando ou chamando-o para o ministério profético. Essa é a última capa que eu gostaria de me prender, para que no final nós tivéssemos um momento profético, momento de oração, momento realmente de impor as mãos, profetizar. Então fale para quem está ao teu lado: se prepare. Ih, ficou muito fraco. Se prepare. Amém? Então eu gostaria, queridos, como já tenho falado, de ministrar a respeito dessas três capas. E a coisa não está bem elaborada, escrita, porque foi algo assim que Deus falou no meu coração. E a gente chegou da vigília cedo, aí deu uma cochilada, depois tive que fazer almoço, aí de tarde dei uma descansada, escrevi algumas coisas. Mas eu creio que o que Deus falou no meu coração, Ele vai encher também o seu. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Erga a tua mão assim para cima, com as palmas para cima, como quem está aberto para receber aquilo que Deus vai colocar nelas nessa hora. Pai, nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Encha esse lugar, encha o nosso coração. Pai, como falamos aqui, a tua casa é a casa do pão, é o lugar onde há alimento, onde há água, onde há refrigério. Nós declaramos que nós queremos esse pão. As nossas mãos estão abertas para que o Senhor coloque nelas aquilo que o Senhor reservou para cada um de nós. Declaramos, assim como as nossas mãos estão abertas, o nosso coração também. E nós nos curvamos diante de tudo aquilo que o Senhor irá ministrar neste lugar, nessa noite. Pai, fique à vontade entre nós e encha-nos de Ti até transbordarmos. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Quem crê vai aplaudir o Senhor. O Bruno vai soltar um louvor ali. Amém? Então vamos lá. Eu quero falar da primeira capa. A capa que nós encontramos em Marcos, capítulo 10, verso 46. Mais precisamente no verso 50. Vai falar dessa primeira capa. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias então. Em Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46, fala a respeito de um homem chamado Bartimeu. Esse homem, ele aparece na história cego. E a Bíblia diz que ele ficava sentado à beira do caminho. Vamos ler aí rapidamente? Diz assim, ó, verso 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo o quê? Esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego, dizendo: ânimo, levante-se, ele está te chamando. Verso 50, lançando sua capa para o lado, o que ele fez? De um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Então, verso 50 diz aqui, quando Bartimeu recebe o recado que Jesus estava chamando, a Bíblia diz que ele lançou de sobre si a capa, jogando-a para o lado, ele dá um salto e vai ter com Jesus. Qual o final da história de Bartimeu? Bartimeu sai completamente restaurado de sua cegueira. A história dele começa com uma mendigância, porque ele era mendigo, com uma capa que lhe cobria. Essa capa era uma capa que apontava para a mendigância, porque os mendigos da época, eles recebiam uma capa do governo, onde essa capa lhes possibilitava mendigar. Então aquela capa era uma capa que meio que Bartimeu, ao colocá-la sobre si, ele estava realmente sendo respaldado a viver eternamente na mendigância. Ele era um mendigo assumido. E aí, esse homem, ele não estava longe do caminho, ele não estava distante, ele estava à beira do caminho, pertinho do caminho, mas ele não podia andar pelo caminho por causa da cegueira, da mendigância. E aí, quando ele ouve falar de Jesus, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Meu Deus, como o grito de um homem fez Jesus parar. O seu grito, o anseio da tua alma nessa noite pode fazer Jesus parar. E não somente parar, Jesus não somente parou, mas Jesus mandou um recado a Bartimeu. E o recado foi: levante-se, tenha bom ânimo, ele te chama. E aí, Bartimeu, diante da notícia, ele dá um salto. Primeiro ele tira a capa, joga a capa para o lado e vai ter com Jesus. Essa capa, querido, é a capa que expressa insignificância, mendigância. É uma capa que aponta para a pobreza, peso. É uma capa, queridos, que hoje em dia nós ainda encontramos essa capa em muitas pessoas. Do lado de fora, mas também dentro da igreja. Porque dentro da casa de Deus, muitas das vezes, a gente se depara com pessoas pesadas, vivendo um estado espiritual de mendigância. Encontramos pessoas dentro do contexto da casa de Deus, que estão pertinho do caminho, mas estão impossibilitadas de andar pelo caminho. Jesus certa vez disse assim: eu sou o caminho. E se Bartimeu ele ficava sentado à beira do caminho, então Bartimeu ele não estava longe da proposta de Deus para ele, mas também ele não estava no centro da proposta. Ele era alguém que não estava averso, contrário, distante, mas era alguém que, embora muito pertinho, ele não conseguia corresponder com a proposta que o caminho lhe proporcionava. Por quê? Por causa da cegueira. Era um homem que estava perto, mas ele não enxergava. Era um homem que tinha uma oportunidade grandiosa, de trilhar por aquele caminho, mas a cegueira associada à capa lhe condicionava a ficar perto, assentado na mendigância, na pobreza espiritual. Queridos, essa primeira capa é uma capa que nós precisamos rejeitá-la na nossa vida.
Quantas pessoas, queridos, dentro de um chamado de Deus lindo, mas quando a proposta vem para ela assumir esse chamado, a capa lhe pesa os ombros e elas falam: eu não posso, eu não tenho condição, eu sou pequeno demais, eu sou insignificante demais, eu não tenho estudo. Pastor, eu nem sei falar direito. Pastora, eu não fiz teologia, eu não fiz mestrado, doutorado, eu não sei o que é, sabe, homilética, hermenêutica, eu não sei desenvolver um sermão. Como eu posso, pastora, corresponder com o chamado de Deus na minha vida? Querido, quantas propostas lindas vêm. E aí, quando essa proposta chega a algumas pessoas, elas falam: não posso. Porque o peso da insignificância está sobre os meus ombros. Porque o peso da falta de instrução, o peso do complexo está sobre mim. Nessa noite, se nós queremos ir ter com Jesus, nós vamos precisar tirar essa capa e jogar para o lado. Epa! Dar um salto e falar: se Ele me chama, não há capa que vai me limitar. Nessa noite eu tiro todo o peso, toda a capa, toda a cobertura de insignificância da minha vida. Amém? Quantos podem dizer amém? Primeira capa, jogue para o lado, em nome de Jesus. A segunda capa, querido, está registrado em Josué, capítulo 7, versículo 21. Josué, capítulo 7, verso 21. Essa capa eu até falei um pouco na vigília. 7, 21. Na verdade, o 21 já é o decreto aqui sobre Acã. Então, a segunda capa não é a capa mais de Bartimeu, que apontava para a capa da insignificância, da impossibilidade, da incapacidade, a capa do complexo, a capa da mendigância, a capa da carência. Não é mais essa. Essa segunda capa é a capa de Acã, que eu vou falar o que ela significa. Diz assim, no verso, vamos ler a partir do verso 19. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. E aí, aqui transcorre a história aqui, e você vai ver que Acã, esse homem, ele vai lá, ele tira tudo que estava enterrado, e ele recebe uma sentença de apedrejamento. No verso 25, eu acho que está registrado aqui, deixa eu ver. Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou. E depois apedrejou também os seus. E queimou tudo e todos eles no fogo. Amém? Queridos, essa segunda capa, nós lemos aí, Acã, ele era pertencente ao povo de Deus, debaixo da liderança de Josué. Quando o povo sai do Egito,
Moisés guia o povo, mas em determinado momento Moisés morre, a unção que era de Moisés é transferida para Josué, Josué assume a liderança do povo. Qual era a missão? Levar o povo a possuir a terra prometida. E aí Josué, ele consegue, ele atravessa o Jordão e o povo chega na primeira cidade, que foi Jericó. Jericó era a primeira cidade depois do deserto. Só que Jericó era uma cidade fortificada. Tinha reis, tinha valentes, tinha habitantes. Embora Jericó fosse uma cidade, a cidade prometida por Deus aos seus filhos, Jericó não era uma cidade abandonada e deserta, tinha moradores. E aí Deus manda o povo dele entrar em Jericó, deu lá uma estratégia para Josué, que era rodear a cidade 7 vezes, cada dia, uma vez por semana. No 7º dia eles deveriam rodear 7 vezes, que as muralhas de Jericó iriam cair. As muralhas, queridos, de Jericó, elas tinham aproximadamente 3 metros de largura, a ponto de pessoas construírem casas em cima das muralhas. Eram muralhas altamente fortificadas, somente o poder de Deus para derrubá-las. E Josué, a sua equipe, alinhados com Deus em santidade, em pureza, eles seguem a orientação de Deus, rodeiam a cidade uma vez, primeiro dia, e assim vai até o 7º. No 7º dia, debaixo da ordem de Deus, eles rodeiam a cidade 7 vezes. Todo mundo em silêncio. Na última rodada, eles gritam e quebram o cântaro, e pá, as muralhas caíram. Era, querido, humanamente falando, era impossível aquelas muralhas caírem, mas debaixo da obediência e do poder de Deus, as muralhas de Jericó vieram ao chão. E só um detalhe, as muralhas não caíram para fora, caíram para dentro, porque se cai para fora esmagaria o povo de Deus que estava ao redor. As muralhas caíram para dentro e as muralhas mataram todos os habitantes de Jericó, aleluia. Querido, que coisa extraordinária. Deus é maravilhoso. E aí o que Deus faz? Jericó foi a primeira cidade, eles venceram. Aleluia, glória a Deus, né? Só que Deus tinha dado ordem para Josué, que quando eles tomassem posse de Jericó, eles destruíssem tudo, não tinha que guardar nada, pegar capa, nada. Só que no meio da equipe de Josué tinha um homem chamado Acã. Esse homem, ele tinha uma debilidade, ele tinha uma fraqueza, nunca exposta, nunca posta na luz. Porque se Acã, ele tivesse falado para Josué: olha, Josué, meu líder, sabe, a gente foi lá espiar Jericó, uma cidade, sabe, tem lá bens, e eu quero falar para você, eu tenho uma fraqueza, eu sou uma pessoa gananciosa, eu já olhei, já cobicei as coisas que há em Jericó, e o meu coração está tendendo assim. Mas ele não falou nada. Eles foram entrar em Jericó, né? As muralhas caíram, eles entraram. O que aconteceu? Acã, no meio lá dos despojos, ele vê uma capa babilônica, aquela capa bonita, bem trabalhada. E ele não só vê a capa, como ele vê a prata, ele vê o ouro. E aí o coração tomado de cobiça, o que ele faz? Ele pega a capa, ele pega o ouro, e ninguém sabia de nada. Pega aquilo, vai para sua tenda. A Bíblia diz que quando ele confessa, ele fala: tá na minha tenda, né? Tá lá enterrado. Ele vai lá na tenda, bota a capa, por baixo ele botou a prata, o ouro, por cima botou a capa, guardou e ninguém viu. Aleluia, né? Tudo tranquilo. Aí agora é hora deles invadirem a segunda cidade, que era a cidade de Ai. Fale assim comigo: Ai. Ai. Era Ai, nome da cidade. Quando eles, aí, o que Josué faz? Josué manda os seus valentes ir lá e espiar Ai, para ver as possibilidades, como que seria aquilo.
E eles voltam com um relato lindo. Olha, não precisa cansar os homens todos, não. É pequenininho. O exército de lá é desse tamanho, né? E são fraquinhos, né? Não precisa envolver todo mundo na batalha, não. Pega uns poucos homens, porque já é mamata. O negócio já é ganho. E aí, Josué, sem saber de nada, né? Que Acã tinha um rabo preso, na verdade uma capa escondida. Josué libera os seus homens e eles vão invadir Ai, para conquistá-la. Só, queridos, que eles foram derrotados diante de Ai. Aquele exército pequeno, insignificante de Ai, eles conseguiram subjugar o povo de Deus, sabe? E eles saem da batalha envergonhados, entristecidos, sem entender. Poxa, se Jericó foi uma cidade fortificada, Deus entregou Jericó na nossa mão, como que a gente caiu diante de Ai? Uma cidade desprezível, aquele exército pequeno, menos preparados que nós, como que nós fomos derrotados? Josué começa a clamar, se veste de pano de saco e cinzas e começa a orar a Deus. Deus! O que aconteceu? Começa a clamar, começa a perguntar a Deus. Aí Deus fala com Josué, fala assim: levante-se, Israel pecou diante de mim. E aí Deus fala que tinha algo amaldiçoado no meio de seu povo. E essa era a razão pela qual eles haviam sido derrotados. Só que Deus não disse quem era e o que era. E aí Josué começa a lançar sorte, a sorte vai caindo na tribo, depois na família, e chegou em quem? Acã. E aí Acã lhe confessa, foi o texto que a gente leu. Quando eu vi a capa, uma capa babilônica, quando eu vi o ouro e a prata, eu os cobicei e os escondi na minha tenda. Essa capa escondida, querido, Babilônia é sinônimo de orgia, bagunça. Babilônia é sinônimo de, bagunça, orgia, prostituição. Isso é Babilônia. Quando Acã pega o ouro, a prata e principalmente a capa era babilônica. Quando ele pega aquela capa e ele traz para o meio do povo de Deus, ele estava, querido, trazendo algo que Deus não aprovava. Essa capa era uma capa que apontava para a cobiça, porque ela foi tomada, ela foi roubada. Aquela capa não deveria estar no meio do povo de Deus. Pastora, que história. Sabe qual foi o fim de Acã? Acã, ele morreu apedrejado, ele e toda a sua família e tudo quanto ele tinha. Porque quando a sorte cai nele, ele confessa. Josué o chama de filho. Filho, fala, o que você fez? Aí ele fala, quando eu vi, eu cobicei, peguei, escondi. E aí Josué manda ele correndo lá, desenterrar tudo e trazer. Reúne ele e a família. Todos foram mortos naquele dia. Querido, uma decisão, um pecado de alguém pode acabar com toda a sua família. Uma brecha, uma possibilidade na tua vida de guardar, de esconder aquilo que Deus não aprova e amaldiçoa. Isso pode resultar em maldição não só para você, mas para toda a sua casa, para toda uma cidade, para toda uma igreja. Às vezes a gente pensa assim: mas a vida é minha, eu faço o que eu quero. Eu posso cobiçar as capa babilônica, pegar essa capa, guardá-la em casa e assumir isso, que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu quero te dizer, uma mentalidade errada.
Primeiro porque Deus, se você é filho de Deus, Deus espera que você o obedeça. E se você decide viver uma vida na desobediência, você vai colher frutos disso. Agora, o que é pior é que não só Acã sofreu dano, mas toda a sua família também. Primeiro, o exército todo de Deus é derrotado por causa de um. Por causa de um, todo o exército de Deus teve que se curvar, sair de cabeça baixa, envergonhados diante do inimigo. Cuidado, queridos, com as decisões, cuidado com aquilo que você esconde. Cuidado com aquilo que você enterra na sua tenda. Cuidado com as decisões, cuidado com as suas tendências, as suas debilidades, cuidado. Acã, ele poderia realmente ter fraqueza na cobiça, mas se ele tivesse se aberto para ser tratado, ele não teria morrido apedrejado. Ninguém é perfeito, mas ele, além de cobiçar no coração, a cobiça o levou à prática. E mais que isso, além de pegar, ele ainda esconde. Mas o ciclo é assim mesmo. Um abismo puxa outro abismo. Primeiro o sentimento, depois a concepção daquilo que se sentiu, depois esconde, depois mente e depois é morto. Cuidado. Cuidado, porque a sua vida não diz a respeito somente a você. Você faz parte de uma igreja. Você faz parte de um reino. Você faz parte, querido, de uma família. Cuidado para você não colocar a vida de pessoas, levar pessoas junto contigo para um apedrejamento, para uma derrota e para uma prostração diante do inimigo. Por causa de coisas escondidas, por causa de pecados não confessados. Cuidado. O que é mais lindo, querido, é que Josué não sabia, mas Deus sabia. Fale para quem está do teu lado, Deus sabe. Fala assim, Deus sabe o que tem dentro da sua tenda. Fala aí. Deus sabe as coisas que você esconde lá. Deus sabe o que você fala no teu leito quando você está deitado. Deus vê as conversas que você tem no WhatsApp na tua cama. Deus sabe quais os sites que você entra no secreto. Deus sabe o que você faz no banheiro. Deus vê, queridos. Deus vê. Nós não podemos viver uma vida sem temor, achando que nós podemos, porque não podemos. Deus viu. E por causa de Acã, querido, por causa de Acã, Josué entrou em crise. Mas o pecado, ele foi exterminado no meio do povo. Depois que Acã é apedrejado, ele, toda a sua família, mulher, filho, todo mundo. A capa, o ouro e a prata foram. Aí eles vão lutar contra Ai e vence o exército de Ai. Sabe por que talvez você está se prostrando diante do inimigo? Porque tem a capa escondida aí. E tem algo amaldiçoado que você ainda guarda. Existem pensamentos e sentimentos não confessados. E aí quando você vai para o campo de batalha, vou vencer. O inimigo é até mais fraco que você, mas ele te vence. Porque tem algo na tua vida que Deus olha e reprova. Tem desobediência escondida aí. Tem rebeldia. Tem princípios babilônicos escondidos no teu coração. A capa babilônica simboliza a capa da prostituição, a capa do adultério, a capa da fornicação. A capa babilônica simboliza, querido, a capa da bagunça, da orgia. Significa a capa, querido, na vida de uma pessoa que não tem freio, não tem limites. E isso não significa somente quem está lá fora.
Porque tem pessoas na casa de Deus querendo fazer a casa de Deus de bagunça. Vive uma vida dupla. Uma vida no escuro e uma vida na luz. Na luz entre aspas. Na luz eu digo referente à igreja. Mas quando sai da igreja ninguém sabe quem ele é. Essa capa babilônica, ela foi destruída. E quando ela foi destruída, o povo de Deus vence o inimigo. Nós só vamos vencer os principados, potestades que estão de pé em Magé, quando não existir no nosso meio nenhuma capa escondida. Nada que Deus reprove entre nós. Quando a sua tenda for uma tenda santificada, limpa, pura. A tenda é o lugar onde você habita, querido, a sua casa. Mas também a gente pode falar a tenda como seu coração, a sua vida. Quantos entendem? Quantos podem levantar a mão e orar e falar: Senhor, me ajude a nunca guardar na minha tenda nenhum objeto condenado pelo Senhor. Deus, me ajude. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa capa foi a capa que resultou em morte de toda uma família e descendência. Uma capa escondida foi o resultado para um apedrejamento coletivo, querido. Você não quer ser derrotado diante dos inimigos, quer? Você quer? Eu não quero. Então vamos deixar tudo que Deus reprova longe da nossa vida? Sim ou não? Se existir na tua tenda, Deus está trazendo à tua mente alguma coisa que está lá na tua casa, que Ele reprova. De repente, na sua casa tem um objeto lá, consagrado a ídolos, não sei. Deus é poderoso para revelar onde está a capa escondida. Em nome de Jesus. E a última capa. A última capa está registrada em 1 Reis 19, 19. 1 Reis, capítulo 19, 19, diz assim, ó. Então, 19, 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Fala comigo, encontrou Eliseu. Está muito fraco. Está fraco ainda. Está desarmonioso. Vamos, todo mundo junto? Saiu de lá e... agora sim. Saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e fez o quê? O que Elias fez? Tem alguém aí? Elias o alcançou, passou sobre ele, fez o que? Jogou o que sobre ele? Uma capa, a sua capa. E aí, ele deixa tudo, corre atrás de Elias, estou resumindo, e se torna aprendiz de profeta. Essa capa que Elias lança sobre Eliseu, já falei logo na introdução, é a capa da transferência. As duas primeiras capas que nós lemos, a capa de Acã e a capa de Bartimeu, a de Bartimeu foi uma capa imposta. Ele precisava usar aquela capa como liberação para viver uma vida na mendigância. A segunda capa, a capa de Acã, não era para Acã tê-la, não foi uma capa imposta.
mas ele a roubou por causa da dureza, cobiça de seu coração. E a terceira capa foi uma capa que foi desejada, porque a atitude do coração de Eliseu fez com que Deus lá no monte falasse com Elias, que quando ele encontrasse Eliseu, ele jogasse sobre ele sua capa. Deus conhecia o coração de Eliseu. E aí, quando Elias vem, Elias, a primeira coisa que faz, Elias joga a capa sobre Eliseu. E aí começa a história desse homem. Qual foi o final da história de Eliseu? Eliseu é o profeta da porção dobrada. Porção dobrada. Tudo que Elias foi, Eliseu foi o dobro. Por quê? Porque Eliseu, seu coração, sua conduta, a sua vida, querido, foi vista por Deus como algo agradável. E aí, na hora de Deus tomar Elias e levantar um substituto, Deus levanta Eliseu no lugar de Elias. Antes de Elias ser tomado, ele joga a capa sobre Eliseu. Queridos, essa terceira capa é a capa da unção profética, é a unção da transferência de unção, é a capa que fala de uma consagração, alguém sendo chamado para um ministério, alguém sendo levantado por Deus para ser um sucessor, alguém levantado por Deus, aprovado e respaldado por Deus, para ser um grande e poderoso profeta. A primeira capa eu não quero, capa da insignificância, da mendigância, da pobreza, eu não quero. A segunda capa, a capa da orgia, bagunça, a capa que aponta para a humanidade, a podridão do ser humano, eu também não quero. A terceira capa eu quero, que é a capa que cobre a nossa vida debaixo de uma unção de persistência, uma unção de serviço, porque Eliseu, ele larga tudo para se tornar servo de Elias. O que foi que deu possibilidade a ele de viver assim? A capa jogada sobre ele. Quando ele, penso eu, que de repente no meio da caminhada, a Bíblia não diz, mas alguns teólogos dizem que Elias caminhou com Eliseu ainda 11 anos depois desse episódio, ainda caminhou 11 anos junto. E Eliseu lavando os pés, as mãos, sendo servo do profeta. O que possibilitou? O que deu condição a Eliseu de persistir no caminho? O que será que deu a ele essa graça de ser um homem que cada dia buscava mais, cada dia obedecia mais? Foi que ele aceitou a capa da responsabilidade, a capa da santidade, a capa do seu líder. Se Elias era um profeta cheio do fogo, Eliseu não ia ficar por baixo, porque a unção que estava sobre ele foi uma unção transferida da vida de seu líder para ele. Ele andou debaixo de uma persistência, um caminhar em santidade. E quando seu líder é tirado, a Bíblia diz que o espírito de Elias pousa sobre Eliseu. E Elias realizou 7 milagres. Eliseu realizou 14, o dobro. O dobro, querido. A ponto de quando ele morre, e está lá o túmulo dele, a Bíblia diz que alguém morreu lá, eles jogaram o cadáver no túmulo que era de Eliseu. E quando o cadáver toca nos ossos, ele ressuscita. Querido, que coisa! Tudo porque um homem decide assumir para si um chamado, decide fazer valer a unção que foi liberada sobre ele. Tudo porque
esse homem chamado Eliseu, ele decidiu se abster das paixões dessa vida para se tornar um aprendiz, um aluno, alguém que estava disposto a receber um manto profético. Até na morte ele realizou um milagre. O 14º milagre foi a ressurreição desse cadáver, que toca nos seus ossos, ele já morto, e volta a viver. Eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, pedir a você que você se coloque de pé. Em nome de Jesus, vou pedir o ministério de louvor. Para estar vindo aqui em nome de Jesus. Deus, na vigília, falou muito ao meu coração sobre a capa de Acã. A capa escondida na tenda enterrada. Pessoas com tendência a, com pecados, com situações, com tendências a falhas grandiosas, mas escondido. Com pecados encobertos. A capa de Acã precisa ser desenterrada e exterminada no nosso meio, querido. Toda proposta de pecado, prostituição, mundo, bagunça, nós rejeitamos nessa noite. Também nós rejeitamos de viver uma vida à beira do caminho. Nós queremos a capa que Elias lançou sobre Eliseu. Quantos querem essa capa? A capa que fala de uma vida mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Você vai fechar os teus olhos e você vai estar orando ao Senhor. Você vai estar pedindo: Senhor, em nome de Jesus, eu assumo no meu coração o chamado do Senhor, a proposta que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero me cobrir com essa capa que aponta para uma responsabilidade, para a santidade, para uma vida reta, justa, diante de Ti. Pai, eu quero orar nessa hora, Senhor. Eu oro por esta igreja, cada um que aqui está. Eu sei que o Senhor conhece cada coração. E alguns que aqui estão, o Senhor está falando: desenterre a capa babilônica que está enterrada na tua casa, no teu coração. Oh Deus, também sei que nesse auditório o Senhor também está falando para alguns: tire essa capa de autocomiseração, de miséria, de pobreza. Tire essa capa que está sobre seus ombros de peso. Toda vez que vem uma proposta de avanço, você não aceita, porque você nunca se vê capacitado, chamado, respaldado. Você não consegue caminhar de forma livre porque a capa te pesa. O Senhor sabe, Deus, nesse auditório, aqueles que estão abraçados por essa capa de autocomiseração, desprezo, vergonha, pobreza. Mas também o Senhor sabe nesse auditório aqueles que são como Eliseu, que estão, Senhor, servindo a Ti, trabalhando e desejando receber a capa do profeta, desejando receber uma unção fresca, desejando receber o vinho novo, desejando fluir em graça, em misericórdia, e viver uma vida que Te agrada. O Senhor conhece os corações. E nessa noite, Pai, eu quero pedir, rogar ao Senhor, que o Senhor trabalhe no coração de cada um, porque cada um que veio foi o Senhor quem trouxe. Então o Senhor sabe aonde tocar, onde mexer e o que ministrar. Que calem todas as vozes do homem, da carne, a voz do medo,
Porque Acã só escondeu a capa porque teve medo de falar quem ele era e suas tendências. O medo, a insegurança, o medo de ser rejeitado, de ser visto de uma forma diferente, o fez terminar a história apedrejado, morto. Tira do nosso meio, Senhor, toda ostentação, toda máscara, toda pessoa que está na tua casa mascarado, onde na sua tenda há uma porção de legalidade, coisas escondidas, mas nunca confessadas. Senhor, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor revele os pecados, que o Senhor revele tudo que está escondido, para que nós como igreja não sejamos vencida pelo inimigo, para que o inimigo não ganhe vantagem sobre nós. Senhor, nós não queremos guardar nada, Senhor, que o Senhor reprove. Nós rejeitamos tudo isso. Pedimos que o Senhor cuide de nós. Cuide de nós, Senhor, cuide de nós. Em nome de Jesus.